Vamos exibir todos os números primos de 1 a 100 usando recursos avançados do JavaScript. Esse é um curso que já usa alguma coisa um pouco mais avançado e assume um conhecimento básico de if, variáveis booleanas, for, funções arrow, etc. Se você não tem esse conhecimento e não assistiu o meu vídeo anterior, eu convido que assista. É um vídeo em que eu explico o básico do básico, você não precisa saber absolutamente nada de programação, e ele chega nesse mesmo resultado, mas de uma forma um pouco mais simples do que o que nós vamos mostrar aqui. Então vamos começar. Olha só, eu quero exibir todos os números primos de 1 a 100. Eu vou programar diretamente no navegador Chrome, que é esse aqui. Eu venho aqui, abro uma aba, digito about, blank, isso me traz uma página em branco. Botão direito, inspecionar, vai abrir uma janela usada pelos desenvolvedores. E aqui nós temos um console do JavaScript. Eu vou criar a função que testa se um número é primo ou não. Isso eu mostrei no vídeo anterior, tem o link na descrição, tem o link no final, mas eu vou aqui rapidamente fazer essa função. Let primo, essa é a função, é igual para um número, eu vou retornar se esse número é primo ou não. Claro, aqui é assim que funciona a função arrow. Então eu tenho o parâmetro, que é o e, é o número, é o que eu mandar para o primo, e eu vou ter o teste. O teste usa um for let igual a 0 e menor ou igual, pode ser até i vezes i, porque aí vem uma questão da matemática, menor ou igual a e, ponto e vírgula, i mais. Ou seja, se eu, por exemplo, tenho 10, raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. Então eu vou testar o 2, 10 divisível por 2, sim, 10 é divisível por 2. Opa, então ele não é primo. Ah, se eu fosse o 11, raiz quadrada de 11 é menos que 4, então eu vou testar o 2 e o 3, eu só preciso testar o 2 e o 3 para 11, coisas fantásticas da matemática. 11 é divisível por 2? Não. 11 é divisível por 3? Não. Bom, se 11 não é divisível nem por 2, nem por 3, 11 é primo. Ah, mas eu não preciso testar pelo 4, 5, 6. Não, e aí, se quiser, eu dou uma explicação aqui, assim como no outro vídeo eu comentei isso também. Tem coisas de matemática. Mas o fato é que eu preciso testar até a raiz quadrada do número para ver se algum ele é divisível. Como que eu testo isso? If esse número, o resto da divisão por i for 0, ou seja, se eu dividir, por exemplo, 10 por 2 deu 0, eu vou retornar false. Esse número não é primo. Se eu passar por todos do 2, aqui eu fiz errado, aqui é do 2, né? 0 já ia dar erro, 1, todo mundo é divisível. Se todos os números, do 2 até a raiz quadrada do número, todos eles, o resto da divisão de todos eles, deu alguma coisa diferente de 0, ele é primo. E aí eu retorno true. Tá? Essa é a minha função primo. Vamos testar ela? Primo de 10. Falso. Não é primo. 11. Primo. Por que 11 é primo? Porque eu comecei no 2, eu fui no 2 e no 3. 11 dividido por 2. O resto da divisão de 11 por 2 tem resto. 11 percente 2 tem resto. 11 percente 3 tem resto. 11 percente 4 eu não preciso fazer, porque 4 vezes 4 é 16, é maior do que 11. Então, ele não retornou falso no 2, não retornou falso no 3, e ele retorna verdadeiro. 11 é primo. Primo 97, sim, 97 é primo. Ele testou o 2, o 3, o 4, 5, 6. Não precisava testar o 4, talvez. Então dá para sofisticar mais ainda. Mas o fato é que ele foi testando todos esses até chegar na raiz quadrada de 97, que é menos do que 10. Ele foi até o 9 vezes 9, 81. Então 97 dividido por 9 tem resto. Por 10 eu não preciso testar. E aí ele sabe que 97 é primo. Tudo bem. Agora nós vamos... Bom, eu colocando aqui document body inner HTML, eu boto qualquer número aqui, ele exibe aqui.
e eu quero exibir 1,2. Na verdade, o espertinho pode dizer, exibe todos os números de 1 a 100 primos. Ah, ok. Document.body.html é 1,2,3,5,7,11,13 e assim vai. Tudo bem, funciona. Mas não é o que a gente quer fazer, né? A gente quer criar uma função que gere isso. Podemos usar for. No outro vídeo eu faço isso. Vai do for, tal, aquele jeito antigo. O 1, 2, 3, testa cada um se é primo, vai colocando ali. Aqui a gente vai usar um método sofisticado do JavaScript, aquele que impressiona o entrevistador. Só que aí tem um monte de coisa que a gente precisa aprender. Nós vamos criar um array com todos os números primos. O que é um array? Por exemplo, isso aqui é um array. Um array 1,2,3. Eu posso botar uma variável. Let array é igual a 1,2,3. Certo? Ok. Array 1, 2 e 3. Muito bem. Então, primeiro, nós vamos criar um array com alguns números. Let A1. Eu não vou fazer todos os números de 1 a 100, porque eu não tenho paciência para isso e existem maneiras melhores. Mas vamos dizer que eu faça um array A1 que vai todos os números do 1 ao 10. Bom, aí que vem a coisa interessante. Eu quero tirar deste array todos os números que não sejam primos. Eu quero tirar alguns números do array. Como que eu tiro alguns números de um array com JavaScript avançado? Existe uma função que faz isso, é o filter. Filter filtra. E no dia que me colocarem em português, programação paradigma funcional no Portugal, vai ter talvez o COA. Vamos ter o A1.coa. A1.filter. A1.filter filtra esses números. Ele recebe um arrow function. Ah, eu não sei o que é arrow function. Bom, no final eu vou colocar aqui nos links, na descrição e tal, o link para o meu vídeo anterior que fala também de arrow function. Mas eu vou colocar um outro vídeo, porque você já veio do vídeo anterior, eu vou colocar um vídeo sobre arrow functions. Vale a pena. É bom, é fundamental. Arrow function está em tudo no JavaScript avançado. Então vale a pena vocês entenderem bastante sobre arrow function. E eu tenho um vídeo sobre o uso realmente, como constrói, como funciona, tudo sobre arrow function. Mas a arrow function é uma função que tem uma flechinha. Eu criei uma aqui em cima, essa aqui. Eu vou criar uma aqui dentro desse filter. Pois bem, olha se eu fizer isso. E flechinha, e %2 igual a 0. O que acontece aqui? Eu estou filtrando esse array de 1 a 10. Eu estou dizendo para cada elemento do array, eu vou fazer um retorno e %2 igual a 0. O que é o e %2 igual a 0? O resto da divisão por 2 retorna 0. Ou seja, o número é par. O resto da divisão de 2 por 2 é 0, de 3 é 1, de 4 é 0, de 5 é 1, de 6 é 0. Nos números pares, o resto da divisão por 2 é 0. Então, nos números pares, ele retorna verdadeiro. Se essa função aqui, se eu passar o parâmetro o e 10, ele vai retornar verdadeiro. 10 dividido por 2 é 5, o resto da divisão por 5 é 0, e isso é verdadeiro. Se eu mandar 12, ele retorna verdadeiro. Se eu mandar 8, retorna verdadeiro. Se eu mandar 6, retorna verdadeiro. Se eu mandar 1, 3, 5, 7, 9, retorna falso, porque todos esses vai ter resto 1, porque são números ímpares, e o resto da divisão por 2 de um número ímpar é 1. Então, ele retorna verdadeiro nos números pares. A1.filter, que eu passo um arrow function, eu passo uma função que retorna no verdadeiro nos números pares, adivinha só, filtra pelos números pares. Retornou os números pares. Porque é isso que faz o filter. Se eu fizer uma função que sempre retorna true, retorna todos. Se eu fizer uma função que sempre retorna falso, retorna nenhum. Se eu fizer uma função que retorna verdadeiro para os números maiores do que 5, retorna 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho uma função que retorna verdadeiro para os números primos. Então, e flechinha primo de
retorna os números primos. Por quê? Porque se o número é primo, ele retorna verdadeiro. Se o número não é primo, ele retorna falso. E o filter retorna o array em que a função retorna verdadeiro. Está aqui a.1.filter e flechinha primo. Pois bem, aí eu tenho uma outra coisa, que é o seguinte. 1,2,3.join. O que faz o join? Junta todos os elementos do array. Então ele retornou 1,2,3. Ok. E aí significa que se eu fizer 1,2, se eu fizer document.body.inner HTML é igual a isso aqui, eu tenho 1,2,3. E se eu tiver document.body.inner HTML é igual a um filtro.join, eu tenho isso aqui. Se o meu array A1 for todos os números de 1 a 100, eu resolvi o meu problema. Eu retornei todos os números de 1 a 100 que são primos. Mas aí vamos ao mais legal. O array.from. O que é o array.from? Array.from transforma alguns objetos que são parecidos com arrays em arrays. Mas o mais interessante, olha, está aqui, array-like, parecido, não sou eu que inventei parecido com array, array-like, parecidos, se parecem com arrays, ele transforma em arrays. Mas ele também pode receber só o tamanho do array, ou o tamanho do objeto, length, 2.100. Eu gerei um array de 100 elementos. Está aqui, array.from, length, tamanho 100. Isso aqui é um objeto literal, não vem ao caso para nós agora, mas o array.from me permite gerar um array. Tá, mas veio um array com tudo indefinido. Claro, porque isso aqui não tem nenhuma definição do que é esse array like, ele só está dizendo, tem 100 elementos. O array.from diz, ok, 100 elementos vazios. Tá, mas então para que serve isso? Serve porque o array.from pode receber mais parâmetros. Ele pode receber uma função. E adivinha se? Olha só, pode ser uma função que retorna sempre 1. Fiz um array de 100 elementos que valem 1. Bom, mas essa função pode receber um elemento. Mas o que acontece? Que elemento é esse? Está indefinido, porque eu não tenho nada desse array. Se esse array, por exemplo, fosse um array tudo 1, esse elemento seria 1. Eu poderia retornar e vezes 2. Aí eu teria um novo array que é 2. Todos os elementos são 2 baseados naquele array. Não me serve, certo? Não serve para nada porque esse array não tem nada. Mas eu tenho um segundo parâmetro, que é o índice de cada um dos elementos. Eles são todos indefinidos. Eu criei 100 elementos indefinidos. Mas eles têm o valor 0, 1, 2, 3, do índice deles. O valor, o array 0 está indefinido, o array 1 está indefinido, o array 99 está indefinido. Só que eu posso ter uma função que, em vez de retornar o elemento, que é undefined, pode retornar o índice dele. E eu criei um array de 0 a 99. Significa que se eu fizer assim, uma a mais, eu criei um array de 1 a 100. E observa que legal. Então, em vez de a1.filter, document.body.inner.html é um array de 100 elementos que é de 1 a 100, porque eu peguei todos os 100 elementos, o índice deles, 0 a 99, somei 1. Esse array de 1 a 100, eu filtro o array de 1 a 100, para que cada elemento, se ele for primo, ele vai no array resultante, junto tudo isso e coloco no document body inner HTML. Eu acabei de criar um array de todos os números primos de 1 a 100, juntar tudo numa string separada por vírgula e colocar aqui, do 1 ao 97, todos os números primos colocados na minha página, usando JavaScript avançado. Para que serve isso?
talvez para conseguir um emprego, porque se alguém chegar para você e disser, bom, faz um programa que gere os números primos, aí tu senta, faz lá, legal, primo, for, legal, tu testou só até a raiz quadrada, tu entende de matemática também, legal, tô quase pensando em te contratar, agora mostra como é que tu vai gerar os números de 1 a 100 e testar e gerar um array. Aí tu faz isso aqui e o entrevistador... Certo? Esse é o objetivo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, inscrevam-se, compartilhem, marquem o sininho. E aqui no final eu tenho toda aquela parte básica, quer dizer, o que todo mundo consegue fazer quando está começando JavaScript, expliquei bem como fazer essa função aqui para testar o primo, expliquei bem como fazer de uma maneira muito mais simples, mas menos elegante, menos cool, de fazer gerar os números de 1 a 100 e testar o primo. E também tenho no final, e se vocês já assistiram outro vídeo, eu aconselho que vejam esse, um vídeo que explica a função arrow. Eu usei ela aqui, flechinha, eu usei ela aqui, vírgula i. Tem um monte de detalhezinhos da função arrow. Entendam a função arrow e o código de vocês chega num outro patamar de JavaScript. Então, segue a dica, aqui estão os vídeos, vê o vídeo que dá o básico do número primo e o vídeo que ensina para valer a função arrow function. Muito obrigado.